Capítulo 1049. Como isso aconteceu? Mesmo que Xiu e Force não encontrassem nenhum atraso no caminho e mantivessem uma velocidade relativamente rápida, levaria pelo menos 15 minutos para chegar à Catedral da Meia-Noite mais próxima. Felizmente, fui cautelosa o suficiente e rezei ao Senhor Louco por uma bênção antes. Na verdade, eu também hipnotizei Xiu e Force. Uma turbulência de pensamentos passou instantaneamente por sua mente antes que ela rapidamente o suprimisse. No início, ela parecia confusa, e então seu rosto exibiu uma expressão de realização. Era como se ela finalmente tivesse acordado de seu longo sonho e lembrado das coisas que haviam sido negligenciadas. Senhor Rambis, por que você está aqui? Audrey fez sua voz soar etérea, como se ela ainda estivesse em um estado de estupor. Enquanto falava, ela fez uso do controle de suas emoções como psiquiatra para fazer com que um inevitável indício de ansiedade passasse por sua mente, fazendo isso sem causar nenhuma anormalidade. Essa reviravolta inesperada deixou-a insegura sobre como proceder. Sem dúvida ela entendeu que primeiro teria que lidar com as perguntas subsequentes de Vin Rambis para que o semideus não suspeitasse de nada. No entanto, se fosse esse o caso, ele sairia em 3 a 5 minutos depois de terminar de perguntar. Quanto a Xiu e Force, elas definitivamente não teriam entrado na Catedral da Meia-Noite ainda. Isso inibiu o passo necessário para o desvio e, quando chegasse a hora, acender o acessório do chapéu e convocar o mundo exporia facilmente falhas no tratamento dos assuntos no final. Eles não seriam capazes de resolver completamente os problemas inerentes. Não, prefiro perder esta oportunidade do que prosseguir com o plano sem estar totalmente preparada. Paciência, tolerância e cautela são fundamentais neste mundo misterioso. No mínimo, Vin Rambis fará uso de mim por um longo período de tempo e não me prejudicará diretamente. Ele deseja que eu me case com algum príncipe, e esse processo levará mais de meio ano. Ainda tenho muito tempo. Posso esperar pela segunda, terceira, ou até quarta ou quinta oportunidade. O único problema é que preciso informar Xiu e Force e fazer com que elas realmente se escondam o mais rápido possível. Audrey rapidamente tomou uma decisão enquanto seus olhos se recuperavam enquanto mostrava sinais de cautela e medo. Depois de observar sua reação e ouvir sua pergunta, Vin Rambis sorriu e disse: "Esta deveria ser sua primeira vez hipnotizando alguém, e eu estava preocupado com a possibilidade de um acidente acontecer, então vim aqui especialmente para esperar." Dado o seu histórico, você geralmente não tem a chance de fazer isso. Sua voz era gentil e cheia de preocupação. Isso fez com que a cautela e o medo nos olhos de Audrey diminuíssem pouco a pouco. Mas no mundo mental de Audrey, ela mais uma vez sentiu sua consciência sendo dividida. Algumas partes foram erguidas, em direção à ilha e ao mar. Isso a fez perceber claramente que seus sentimentos afetuosos e a sensação de segurança que acabara de sentir eram todos artificiais. Vendo que Audrey havia voltado ao normal, Vin Rambis acenou com a cabeça e disse: "Como elas responderam à sua pergunta agora há pouco?" Audrey disse honestamente: "Xiu disse que a investigação do Visconde Stratford e a busca do segredo do rei foram todas de sua própria vontade. Ela estava muito desconfiada da morte de seu pai. Seu pai era o ex-capitão da Guarda Real, Conde Meissandere. No entanto, ela mencionou que suas ações foram abençoadas por uma certa existência." Ao responder, Audrey quase parou de falar. Isso acontecia porque sua espiritualidade no alto do céu estava olhando para si mesma na Ilha da Consciência e no mar espiritual. Ela viu uma figura surgindo do fundo do mar enquanto seguia os passos que apareciam, passando pelo reino subconsciente e pousando na ilha do seu corpo do coração e da mente.
A figura vestia um terno preto de 3 peças e a cabeça cheia de cabelos prateados. Era outro Vinham Bis. Não havia nenhum indício de sorriso no rosto de Vinham Bis. Ele tinha um ar extremamente sinistro e uma parte de sua pele estava coberta por escamas branco-acinzentadas. Seus olhos não apenas passaram de azul claro para dourado, mas também ficaram verticais, parecendo um animal específico. Se não fosse pelo fato de ela ter experimentado algo assim antes, apenas o intenso nível de nervosismo que sentia atualmente poderia ter impedido Audrey de agir como se não tivesse notado nada, garantido ao mesmo tempo que ela não parasse de falar. Ou acabar gaguejando. No mundo real, Vinham Bis sorriu ao olhar para o lindo rosto de Audrey e perguntou ainda: quais são as bênçãos da existência? Audrey balançou a cabeça quando a ilha de consciência começou a mudar. Quando esse assunto foi dito, Chiu e Force ficaram muito resistentes. Havia sinais de escapar da hipnose, então não ousei continuar perguntando. Claro, as bênçãos de uma existência particular poderiam ser explicadas como a atenção do Senhor Louco, e também poderiam ser entendidas como a da deusa. A lúcida Audrey murmurou silenciosamente sob o céu espiritual. Vinham Bis continuou a circular em torno das perguntas e perguntou sobre os detalhes da hipnose. Depois de 2 ou 3 minutos, ele acenou com a cabeça satisfatoriamente e disse: nada mal. Você tem o dom de hipnotizar as pessoas. Quando os eventos recentes chegarem ao fim, eu lhe darei a poção caminhante dos sonhos e organizarei pessoalmente o ritual para você. Ah, sim, não rejeite muito o amor e o casamento. Você não tem nem 20 anos e é o momento perfeito para tratar desses assuntos. Seu charme é suficiente para conquistar o carinho de todos e desfrutar de sua atenção. Vinham Bis usou uma dica indireta e orientação para diminuir a resistência de Audrey ao amor e ao casamento. Esse cara detestável. Audrey estufou as bochechas sob o céu espiritual e murmurou ressentida. Ela então se controlou para revelar alguma timidez. Vinham Bis não esperava ter sucesso simplesmente seguindo um processo lógico. Vendo isso, ele retraiu sua consciência invasora e permitiu-se sair da ilha. Ele se virou e disse: esqueça o que acabei de dizer. São todos pensamentos espontâneos do seu coração. Depois que eu sair deste lugar e desaparecer da sua vista, você esquecerá que eu estive aqui. Ao ouvir isso, Audrey, sob o céu espiritual, não pôde deixar de suspirar de alívio. Isto significava que Vinham Bis estava prestes a partir. Embora tivessem passado apenas 5 minutos desde sua aparição, tornando insuficiente para Chiu e Force entrarem na catedral mais próxima da meia-noite, Audrey ainda estava ansiosa para que Vinham Bis partisse o mais rápido possível. Enfrentar um semideus do caminho do espectador foi inimaginavelmente estressante. Ainda há uma chance depois disso. Enquanto eu mantiver minha consciência, ainda haverá uma chance. Audrey, não fique deprimida, não fique impaciente. Audrey consolou-se silenciosamente enquanto observava Vinham Bis se virar e caminhar em direção ao corredor. Ela não relaxou e não respirou. Tentou o seu melhor para manter seu estado normal. De repente, Vinham Bis parou e se virou. Ele estreitou os olhos azuis claros e olhou para Audrey. Por que você ficou tão assustada quando me viu pela primeira vez? E eu fiquei muito surpreso naquele momento, então não consegui esconder bem algumas das minhas emoções. Audrey sentiu seu couro cabeludo formigar sob os longos cabelos loiros enquanto seus pensamentos giravam rapidamente. Ela perguntou, intrigada: sério? Isso não é normal? Alguém apareceu de repente ao meu lado. Um breve choque é inevitável. Vinham Bis assentiu, como se concordasse com esta explicação. Ele avaliou Audrey e disse de repente:
você costumava carregar um item místico que pode mudar de forma com você como acessório. Por que você não usou hoje? Para um espectador, esse detalhe era uma anormalidade. Ah, não, eu tenho escondido mentira debaixo das minhas roupas a maior parte do tempo. Como ele percebeu que eu não estava usando dessa vez? Ele leu secretamente algumas de minhas memórias, memórias que eu não protegi para parecerem normais. Diante da pergunta de Vinham Bis, Audrey sentiu seus pensamentos estanharem. A razão pela qual ela não estava usando mentira era simples: ela estava com medo de que este acessório amplificasse suas emoções, impedindo-a de esconder completamente seus verdadeiros pensamentos ao enfrentar um semideus do caminho do espectador. Isso significava que havia previsto que encontraria Vinham Bis hoje. Isso era algo que não deveria ter acontecido em circunstâncias normais. Em um piscar de olhos, Audrey teve uma ideia e sorriu inexpressivamente. Isso amplificará minhas emoções e reduzirá a taxa de sucesso da tentativa de hipnose. Eu removi com antecedência para evitar acidentes. Vinham Bis assentiu e disse: então esse é o motivo. No momento em que Audrey estava se sentindo um pouco relaxada, o semideus do caminho do espectador de repente estreitou os olhos. Se for apenas esse assunto, não há nada que valha a pena suspeitar. Mas comparado a quando você me viu, o medo que excedeu um pouco os limites normais parece implicar algo. Ao dizer isso, os olhos azuis claros de Vinham Bis ficaram verticais e foram rapidamente tingidos com a cor dourada. As duas pupilas verticais douradas refletiam claramente a imagem de Audrey em seu traje de cavaleiro. Com um zumbido, os pensamentos de Audrey ficaram extremamente confusos. Apenas a Audrey sob o céu espiritual mal permaneceu consciente. A superfície do mar espiritual que cercava a ilha subia em ondas, envolvendo-a. Ao mesmo tempo, Vinham Bis, de aparência sinistra, retornou à ilha e parou sob a superfície do mar, permitindo que manchas de escamas de dragão branco acinzentadas voassem para a base da ilha, onde estava a maior parte do subconsciente humano. Audrey de repente sentiu seus pensamentos se distorcerem, levando-a a dizer tudo, a confessar todos os seus segredos. Confiando na lucidez de si mesma sob o céu espiritual, mal se controlou e não revelou nada. Ela também sabia que definitivamente haveria problema se isso continuasse, então rapidamente desviou alguns de seus pensamentos e, contando com a bênção do anjo e sua consciência fragmentada, impediu que Vinham Bis percebesse isso. Alguns desses pensamentos incluíam colocar a mão no bolso esquerdo. Só então, Vinham Bis, que havia invadido seu mundo mental, parecia cada vez mais sinistro enquanto bufava. Realmente há um problema. Se não houvesse problema, Audrey teria começado pelos assuntos mais importantes, revelando todos os seus segredos e assuntos particulares um por um, em vez de ficar em silêncio. Da mesma forma, como a tentativa de manipulação aconteceu tão rapidamente, Audrey não teve tempo de desvendar todos os seus segredos. Mesmo que ela quisesse esconder alguma coisa, sua lucidez seria descoberta no momento em que falasse. Depois de confirmar que algo estava errado, Vinham Bis não hesitou mais. Seu olhar ficou extremamente frio enquanto escamas branco-acinzentadas cobriam sua pele. A tempestade no mar espiritual intensificou-se repentinamente e Audrey, que estava sob o céu espiritual, cambaleou. O último bastião das defesas de sua consciência estava enfraquecendo rapidamente sob os repetidos ataques, colocando-a à beira da destruição. Humph! Vinham Bis aumentou a força da tempestade mental mais uma vez, sentindo-se satisfeito porque toda a ilha de Audrey estava tremendo. Isso significava que ele estava prestes a controlá-la completamente. Neste momento, ele ouviu uma palavra antiga. Destino. No mundo real, Vinham Bis ergueu os olhos surpreso.
Tudo o que viu foi que os olhos verdes de Audrey estavam tingidos com o ouro mais brilhante e deslumbrante. Ponto.